Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Mais um dia, né? Ontem a gente falou sobre brinquedos e brincadeiras antigos, onde tia Bárbara foi mostrar pra vocês como é que pula amarelinha, não foi que vocês viram aí no vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre os classificados e notícias do jornal. Como é que a gente ler esses classificados, para quê, quais são os objetivos dele, qual é a importância que ele tem para o nosso dia a dia, certo, gente? Também vamos ver hoje mais uma atividade maker que a gente vai ver no nosso final do nosso vídeo, tá? E tia Bárbara quer saber se vocês estão bem. Tia Bárbara ainda continua um pouco gripada, mas ela tá bem, tá certo? Dodô também, né, Dodô? Então, gente, vamos lá para as nossas operações de hoje e depois para o nosso conteúdo. Vamos lá? Na operação de hoje, tá na nossa apostila da página 64, nós vamos fazer uma subtração e depois da subtração tirar a prova real dela. Então, tia Bárbara vai fazer a primeira questão, letra B, como vocês estão vendo aí. Vocês vão ter que fazer a letra A e a segunda questão, que é um probleminha, certo? Então, vamos começar aqui a fazer essa subtração e depois tirar a sua prova real. Vamos lá? Então, primeiramente, né, 6 menos 1, a gente sabe que é quanto? 5. 3 menos 7 pode? Não, então é 7 para 13. E quanto é? Muito bem, 6. Vai umzinho. 4 menos 4, 0. 7 menos 6, 1, que fica 1065. Certo? Então, pra gente tirar a prova real, a gente faz o que, quarto ano? A gente pega o resultado, né, do resto, que aqui é a subtração, então é resto, 1065, e vai o que? Somar com o subtraindo, né? Que é 6.371. Vamos lá? 5 mais 1, 6. 7 mais 6, 13. Vai, umzinho. 1 mais 3, 4. 1 mais 6, 7. 7.436. Deu a primeira, aqui o inuendo? Deu. Então, a nossa operação está correta, certo? Então, quando a gente faz uma subtração, para a gente tirar a prova real, a gente usa a adição. Certo, meus amores? Então, agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. O principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. A notícia é um gênero textual que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Sabe por quê? Esse tipo de gênero textual apresenta tempo, que é quando aconteceu, apresenta o espaço, que é onde aconteceu, e os personagens envolvidos. A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos, com a intenção de nos informar. Esse texto apresenta linguagem simples, clara e objetiva. Falam sobre fatos que interessam ao público em geral. A estrutura da notícia caracteriza por apresentar logo no primeiro parágrafo a principal e mais relevante informação. Vamos conhecer agora os elementos do texto notícia. Nós temos aqui o título, que é a manchete, que geralmente é usado uma letra bem evidente para chamar a atenção. Abaixo nós temos o título auxiliar, que serve como um complemento do principal, tem a intenção de tornar ainda mais chamativo.
Já o primeiro parágrafo busca responder quem, onde, o que, como, quando e por quê. É chamado de lead. A partir do segundo parágrafo, nós chamamos de corpo da notícia. Trata-se da informação mais detalhada. A notícia é um relato verdadeiro e não deve de maneira alguma apresentar informações mentirosas. As notícias mentirosas são chamadas de fake news. Por isso, ler diferentes notícias sobre o mesmo fato contribui para checar as informações são verdadeiras. Bom, gente, os classificados de jornal, como a gente está acostumado a ver, tá? Eles são o quê? Tem como principal objetivo promover a venda, a troca e ou aluguel de bens e serviços. Como assim, tia Bárbara? Lá no nosso jornal, né, no folheado lá, o grande, o de papel impresso, o que é que a gente tem? A gente vai ter lá uma parte que vai ter lá classificados de jornal. Nesses classificados, nós vamos encontrar o quê? O aluguel de casas, apartamentos, casas de praia ou a venda desses bens, tá? Serviços como aluguel de, por exemplo, de carro de mudança, aluguel de pessoas que trabalham com festas. Nesses classificados a gente vai encontrar toda essa parte, certo? Então, nesses classificados de jornal também vai ter lá uma parte onde a gente vai encontrar anúncios de trabalho, ou seja, anúncios de emprego, vagas para açougueiro, vagas para camareiro, vagas para professores, vagas para vendedora de loja. Então, nesses classificados, além da gente encontrar, né, os bens e serviços que tanto vão ser para aluguéis ou vendas, também vamos encontrar o quê? Anúncios de trabalho. E nisso, nós vamos encontrar que nesses classificados são separados por categorias. Como assim, tia Bárbara? Eu vou encontrar lá nos classificados a categoria de venda. Aí vai estar lá tudo que for para vender, seja de bens ou de serviços, certo? Na categoria aluguéis, aí vão estar lá casas, apartamentos, casas de praia, tudo que está para alugar, certo? Empregos, vai ter lá na categoria de empregos, vaga para professor, para açougueiro, para camareiro, pronto. Então, tudo nesses classificados vão ser separados por categoria, para que quando o leitor ele vá procurar, ele vá já para o lugar correto. Já pensaram como seria desorganizado esse classificado se tivesse tudo junto? Chegar lá, a gente, no lugar de procurar um emprego, a gente fosse ver todos os classificados de aluguel de casa ou vendas de casa até a gente conseguir uma vaga de emprego que a gente tem interesse. Seria super desorganizado, né? Então, pensando na organização, no conforto do leitor, para que ele encontre logo o seu objetivo, que é ou procurar casa para comprar ou para alugar, ou até um emprego, como a gente viu aqui, ele já vai no lugar certo. Ele vai lá, classificados empregos, ele já vai ver que tem lá todos os empregos. Classificados vendas, aí vai estar tudo que está para vender, ele vai encontrar nessa parte dessa categoria. Certo, meus amores? Então, quarto ano, a gente já viu, né, quais são as informações que nesses classificados tem, qual é o objetivo dele. Então, a gente vai ver agora como é que esses classificados eles se estruturam, certo? Então, para que esse classificado de jornal esteja lá certinho no nosso jornal, ele deve ser breve e objetivo, ou seja, ele tem que ir logo direto ao ponto ao leitor que é que ele quer fazer. Ele vai logo dizer se ele quer vender ou se ele quer alugar, se ele quer emprestar, se ele quer estar oferecendo um emprego, certo? Então, bem breve e objetivo. A divulgação é paga, ou seja, para a gente divulgar nesses classificados do jornal, a gente tem que ir lá no jornal e pagar uma quantidade X. Aí vocês vão perguntar, tia Bárbara, quanto é que custa uma divulgação dessa nesses classificados de jornal? O valor, gente, vai variar de acordo com a quantidade de palavras e frases que vão conter no anúncio de vocês, certo? Então, se for um anúncio com duas linhas, vamos dizer que custe R$20. Mas se esse for com 4 linhas, dobra o valor, R$40. Um exemplo, tá? Que a Bárbara não tem ideia de quanto é que custa como é o nome? Um classificado desse, certo? Então,
Por isso, encontramos palavras abreviadas. Como essa divulgação, gente, ela é paga e vai contar quantas palavras tem nessa divulgação, né, para poder saber qual é o valor que vai ser cobrado. A gente encontra muitas palavras abreviadas nesses classificados. E a que mais aparece é aqui, ó, APT, que é apartamento. Vende-se APT, aluga-se APT, que só querem saber que já está vendendo apartamento. Que APT é menor do que a palavra apartamento. Como contam pela palavra, né, em linhas, então seria mais caro. Então a gente sempre encontra palavras abreviadas nesses classificados. Notícias de jornal. Qual é o objetivo dessas notícias de jornal? Certo? Então, o objetivo dela é informar, relatando por meio de linguagem clara, formal e objetiva a respeito de acontecimentos relevantes da sociedade. Quando tia Bárbara fala uma linguagem clara é uma linguagem que qualquer pessoa que leia vai entender, certo? Uma linguagem formal. Nas notícias, a gente não vai encontrar gírias, nem palavras como a gente viu no chat, né? Aquelas palavras que são escritas de qualquer forma e o leitor entende na internet, certo? E também quando a gente fala de objetiva, porque ela vai direto ao ponto, ou seja, vai falar exatamente sobre aquele tema que está sendo abordado nessa notícia do jornal, certo, meus amores? E a gente vê que é a respeito dos acontecimentos relevantes da sociedade. Ou seja, se fala sobre política, sobre meio ambiente, sobre saúde, então vão ser sempre esses os acontecimentos relevantes da nossa sociedade, certo? Quando a gente fala sobre isso, gente, sobre essas notícias nos anúncios, nas notícias de jornal, não é permitido, né, que o jornalista que está lá redigindo essa notícia, ele expresse a sua opinião a respeito do fato. Ou seja, eu sou a jornalista do Jornal do Comércio, vamos dizer assim, um exemplo, que é um jornal de comunicação que a gente se vê que circula pela nossa cidade. Então, eu como jornalista vou falar sobre um político que foi fazer uma campanha de eleição, né? Que a gente sabe que está tendo aí já perto dessas eleições, então estão acontecendo muitas campanhas eleitorais. Então, eu vou lá descrever, por exemplo, vamos inventar um nome aqui para um prefeito. Prefeito Camila, uma prefeita, pronto, uma Camila, certo? Então, eu vou lá dizer o que foi que aquela candidata a prefeita Camila, ela fez durante o domingo. Onde foi que ela fez a campanha dela? Qual foi a comunidade que ela visitou? Quais são as propostas que ela tem para o governo dela como prefeita no Recife, certo? E eu não posso pegar a minha opinião e expressar lá na minha matéria. Eu não posso simplesmente chegar assim e dizer, eu, Bárbara, jornalista, não acredito nas campanhas dela não, no que ela está falando não. Ela só está enrolando o povo. Eu não posso falar isso, certo? Eu só tenho que mostrar o fato com veracidade, ou seja, com verdade, e dizer de verdade o que foi que aconteceu, o que foi que aquela candidata fez no domingo, como tia Bárbara fez o exemplo, certo? Eu não posso expressar a minha opinião sobre essa candidata, nem sobre qualquer um e nem nenhum conteúdo sobre, certo, gente? Eu só tenho que ir lá mostrar o que foi que aconteceu, mas eu não posso expressar a minha opinião sobre qualquer matéria que eu vá redigir, certo? Então, agora, a gente vai ver como é que essa notícia de jornal, ela se estrutura, certo, gente? Como é que ela vai estar lá no jornal, para o leitor, quando for ler, ele entender do que se trata aquela notícia, certo? Vamos lá. Gente, agora vamos ver como é que se estrutura, né, essa notícia do jornal. Primeiramente, lá no jornal vai ter o quê? Uma manchete. O que é essa manchete? É o título da notícia, certo? Tem lá, candidatos do Recife fazem campanha neste domingo. Pronto. É a manchete do nosso jornal, certo? O título auxiliar ou legenda é uma rápida explicação da manchete. Ou seja, para tornar essa notícia daqui, ela o quê?
atrativa para os leitores, certo? Bom, gente, a LEAD, tá? Que é o primeiro parágrafo do texto, fornece informações a respeito da notícia. Ou seja, nessa parte lá do primeiro parágrafo, vai fazer uma introdução do que aquela notícia ali vai trazer para a gente saber, certo? Se foi, como Tia Bárbara deu o exemplo, né, da manchete, da campanha dos candidatos a prefeitos, então lá vai fazer um resumo. Por exemplo, vai dizer aonde foi que as comunidades que eles visitaram, o que foi que eles fizeram, principais coisas que eles fizeram durante a realização da campanha deles, certo? E aqui no corpo do texto vai trazer a notícia de fato, notícia mais detalhada, ou seja, vai trazer tudo bem detalhadozinho. Por exemplo, o candidato a prefeito, a prefeita Camila, né, foi ao bairro do Ibura. O que foi que ela fez lá no Ibura? Ela conversou com a população, viu os problemas da comunidade, viu a questão da falta de água, por exemplo, certo? Então vai lá detalhar o que foi que essa candidata, a prefeita do Recife, ela fez no bairro ou na comunidade que ela visitou, certo? Então é importante que a gente saiba isso aqui. Tia Bárbara agora vai botar uma imagem para vocês verem, tá? O que é uma notícia de jornal, para vocês verem lá. Tanto a manchete, quanto o título auxiliar, essa slide, certo? E o corpo do texto, agora na imagem que vai passar aqui. Bom, gente, ainda nos jornais, nós encontramos o quê? Nos jornais, tá, gente? Geralmente a gente encontra os cadernos. Mas, Tia Bárbara, como assim os cadernos? Cadernos, gente, são as partes do jornal onde vai ser dividido cada conteúdo que vem sendo tratado nesse jornal. Por exemplo, eu vou lá procurar o assunto sobre política. Eu vou lá procurar no jornal a seção de política, certo? Ah, Tia Bárbara, mas eu quero ver os classificados, né? Que eu quero ver se eu alugo uma casa, arranjo um emprego. Ah, então eu vou lá, ó, no meu jornal e procuro lá o caderno que vai ter a parte de classificados. Certo, gente? Lembrando que além dos jornais, as notícias também vêm em revistas, como a gente vê a Veja, Isto É, tá? Os telejornais, que são os que a gente vê na televisão, o da Band, o da Globo, né? A gente também vê no rádio, que a gente vê que tem rádios que já de manhã cedo ela já vai dando as notícias que acontecem durante a madrugada ou a noite anterior, ou logo pela manhã se acontece algum protesto e alguma rua foi fechada, certo? E também pela internet, que a gente sabe que esses jornais, encontra lá sites desses jornais impressos que a gente pode simplesmente ir lá e procurar e saber de todas as notícias que aconteceram, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, certo? Bom, meus amores, né? Hoje vimos tanto a questão dos classificados do jornal, quanto notícias de jornal. Onde nos classificados a gente viu que vão estar lá o quê? Coisas que nós vamos vender, alugar ou empregos, certo? Onde vai oferecer ali serviços para o leitor, certo? Já na notícia, a gente viu que nessa notícia elas vão abordar temas relevantes de notícias que acontecem tanto no Brasil quanto no mundo. Vimos também que para conter uma notícia de jornal precisa ter uma manchete, né? Uma frase de efeito que faça chamar a atenção dos leitores para ver que aquela notícia é interessante. Onde vai conter também fotos, a gente não falou, mas muitas notícias também há fotos, tá? Do que acontece, como vocês viram na imagem que a Tia Bárbara colocou. Certo? Então, como vocês sabem, nós ainda estamos comemorando a Semana da Criança. Então, agora a gente vai para mais uma atividade maker, onde durante toda essa semana, acho que vocês já perceberam a partir da atividade maker de ontem, que a gente vai estar criando brinquedos com materiais reciclados, tá? Que todo mundo tem em casa. Hoje, Tia Bárbara vai mostrar qual é o brinquedo que a gente vai fazer, tá? E os materiais agora na nossa atividade maker. Vamos lá? Bom, meus amores, como vocês sabem, vamos para mais uma atividade maker, tá? Hoje vamos precisar de uma garrafa PET, certo? Pode ser qualquer cor, gente, que seja de
2 litros é melhor, tá? Então, uma tesoura sem ponta, como vocês já sabem, barbante, 3 tampinhas de garrafa e uma régua, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer inicialmente? Vamos cortar essa garrafa nessa parte daqui, ó, onde fica a boca da garrafa, onde vai ficar mais ou menos um funil. Então, vendo essa parte aqui, ó, que a gente vai cortar da garrafa, certo? E também, vocês vão precisar pedir ao pai de vocês aí, ó, algum responsável, gente, que faça um buraquinho em uma das tampas da garrafa, onde a gente vai precisar passar o barbante, certo? Então, tia Bárbara fez aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Acho que dá pra ver aqui o buraquinho, estão vendo? Onde vocês vão precisar que o pai e a mãe de vocês façam. Foi super tranquilo, com uma faca foi bem fácil, certo? Então, que vocês peçam aos pais de vocês pra fazer, pra ninguém se machucar, certo? Então, tia Bárbara vai cortar a garrafa e vem mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vamos lá? Bom, meus amores, ó, garrafa cortada, já decoradinha, que é opcional essa decoração, tá, gente? Como tia Bárbara tem a fita decora colorida aqui, durex, tia Bárbara botou só pra dar uma cozinha ao nosso brinquedo de hoje, que se chama Bilboquê, tá, gente? É um nomezinho bem difícil, mas vocês estão vendo aí na tela que tia Bárbara tá colocando, Bilboquê, certo? Então, gente, desculpem. Então, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Lembra que tia Bárbara falou que uma tampinha de garrafa, ela vai ter que ter um buraquinho pra gente colocar o barbante? Pronto, não é uma, gente, são 2 tampinhas furadas, tá? Por quê? Tia Bárbara vai explicar. A gente, em uma delas, vai passar o barbante, inicialmente, tá? E vai, ó, passou o barbante aqui no meio. Deixa a tia Bárbara botar aqui junto com uma caneta pra poder passar aqui pelo buraquinho, tá, gente? Pronto. Passou o barbante aqui dentro da tampinha. Estão vendo? A gente vai dar alguns nozinhos para que não se solte na ponta que a gente passou, certo? Ó, tia Bárbara já deu um nó. Vai dar outro aqui pra ficar bem firme pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Pronto. Fica assim, ó, um nozinho bem certinho. Aí eu vou cortar aqui, ó, pra não desfazer. Feito isso, estão vendo, tá preso. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai pegar 50 centímetros de barbante. Tia Bárbara, como é que eu vou saber 50 centímetros? Por isso, a régua. A gente vai pegar a régua, numa régua comum tem 30 centímetros. Então, a gente vai medir e vai cortar aonde tiver 50 centímetros. Então, aqui, ó, já são 30 centímetros, mais 20 centímetros, que são 50, não é isso? 30 mais 20, 50. Então, mais 20, a gente vai cortar. Aí, vocês fazem o seguinte, gente, a gente deixa mais uns 3 centímetros, porque a gente também vai ter que colocar na outra tampinha que tá furada. Coloca, passa aí também na outra tampinha que está furada. Aí vocês vão entender o que é que a gente vai fazer nessa tampinha aqui, certo? Pronto, gente. Os dois estão vendo colocados nas tampinhas de garrafa, já amarradinhos. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar uma delas, dessa que tá sem o buraquinho, e vai juntar com essa daqui. Como a gente vai fazer isso? Ou passando fita durex, ou passando fita dessa aqui, ou passando cola super bond. Quem não tiver fita, pode usar cola super bond. Tia Bárbara vai colocar aqui com a fita, tá? Pra ver se dá certo. E a gente vai terminar o nosso bilboquê, certo? Ó, tia Bárbara tá juntando aqui com a fita as 2 tampinhas da garrafa. Deixa eu dar mais uma volta pra ficar bem firme, tá, gente? Deixa eu agora aqui cortar a fita aqui. Terminar de passar aqui.
Pronto, ó, unidas, estão vendo as duas garrafinhas, as tampinhas branca e preta, estão unidas, estão vendo? E agora a gente só vai pegar essa daqui que tá sem nada e vai colocar aqui, tampar o biquinho da nossa garrafa. E esse tá pronto o brinquedo. Que o brinquedo, gente, o objetivo é botar essas tampinhas que estão juntas aqui dentro. Como? Dessa forma. Vou ver se a Bárbara consegue pra mostrar a vocês. Que a Bárbara tá ruim. Ó. Ui! Bom, gente, que a Bárbara parece que não vai conseguir. Então, vamos fazer esse desafio aí. Quem conseguir, ó, filma, tá? Manda pra tia Bárbara ver que vocês estão bem de mira. Porque tia Bárbara tá péssima da mira, certo? Mas como vocês já entenderam, o objetivo é esse. Balança e vai colocar a coisinha aqui dentro. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade maker de hoje. Durante toda essa semana, a tia Bárbara vai trazer aqui brinquedos com materiais reciclados para vocês fazerem em casa, como antigamente as crianças faziam, certo? Então, já sabe, desafio lançado. Consegue colocar, faz aí, grava um vídeo e manda pra tia Bárbara ver. Tá certo? O quarto ano. Então, ó, um beijo pra vocês. A gente se encontra no Google Meet daqui a pouco e amanhã no nosso canal, tá? Beijo!